de uma consciência limpa, né? Redescobrindo a alegria de uma consciência limpa. Tem uma obra escrita por um teólogo chamado Christoph Esch. Ele tem uma obra toda sobre esse tema, e uma parte dessa obra é onde ele dedica a esse aspecto mais prático do lidar com a culpa e como a consciência pode ser limpa diante de Deus em algumas circunstâncias. Então, essa palestra é baseado no resumo desse material do Dr. Christoph Esch, que ainda essa obra não foi traduzida para o português, por isso eu não tenho como indicar para você, mas não creio que vai demorar muito. Ele já vi muitos artigos dele publicados em vários canais e vários canais de editoras e páginas teológicas, já vi muita coisa dele já publicada. Então eu acredito que daqui a pouco isso deve chegar também no Brasil. Então, eu queria começar falando com vocês sobre esse tema, partindo do seguinte princípio, né? Nós vamos perceber que a purificação da nossa consciência, ela ocorre de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Nós vamos ver qual é o caráter objetivo dessa obra, e depois nós vamos analisar como eu me aproprio desse aspecto objetivo histórico que ocorreu. Então, existe algo que acontece fora de mim, e como eu me aproprio daquilo que aconteceu fora de mim como sendo meu, na perspectiva dessa purificação. Então, imagine o seguinte diálogo entre três pessoas que estão falando sobre culpa. Imagina o seguinte, né? Uma pessoa diz assim: eu não posso entender por que você está tão feliz ou é tão alegre. Eu sou um cristão também, mas maior parte da minha vida eu gasto me sentindo mal acerca de mim mesmo, das minhas culpas, certo? Então, ser um cristão para mim é muito mais acerca dos meus sentimentos e como eu vivo de modo miserável nessa terra, me sentindo um lixo, essa pessoa passa a dizer. A outra pessoa diz assim: não, eu sou um cristão de muitas datas e eu sei também que eu não sou perfeito, não é? Mas é maravilhoso saber que eu sou livremente perdoado pelo Senhor de uma vez por todas. Eu tenho alegria de saber disso, certo? E isso me faz sentir muito bem dentro de mim. Eu me sinto uma pessoa pura por isso. Então entra a terceira pessoa que diz o seguinte: francamente, eu não entendo nenhum de vocês dois. Eu certamente não entendo você que diz que você pode pensar o seguinte, não é? Eu vejo os meus pecados e vejo que eles são sérios, mas mesmo assim eu me sinto feliz porque o Senhor me perdoa por todos os meus pecados, de todos eles. Então, eu não entendo você que diz que é verdadeiramente salva e lida com seus pecados e não tem problema com isso. Aí diz: quanto a você, não é? Eu não entendo também quando você diz o seguinte: a minha vida é uma miséria. Se eu sou um cristão, eu vivo uma miséria de vida. Ela diz: então eu não entendo o que é que o cristianismo tem feito de bom para você. Então, por um lado, eu não entendo você que diz que entende o seu pecado, mas vive uma vida tranquila. E por outro lado, eu não entendo você que diz que é cristão e vive uma vida miserável, de culpa, de medo. E por que você vive assim todo o tempo? Essa é uma pergunta interessante, não é? Porque a questão não é? Nós somos de fato felizes, não é? Esse é um diagnóstico doloroso, irmãos, que necessita ser tratado para que nós possamos ter uma cura verdadeira. Eu sou verdadeiramente feliz dentro de mim, eu sou feliz internamente, há alegria no meu coração de fato, ou eu apenas uso jargões da teologia que eu conheço, mas internamente a culpa me devora, eu vivo uma vida sem condições de servir ao Senhor, isso me impede de avançar na vida. Como é que eu posso lidar com isso, não é? Segundo vocês já tiveram oportunidade de ter uma loja chamada IKEA,
né? E quando você passa dentro da loja, essa loja é dos Estados Unidos, tem na Europa, em todo canto, e você vai encontrar o seguinte detalhe nessa loja. Você chega a algum setor e eles têm lá um layout de como você usa aqueles móveis num apartamento. Então, sempre o tamanho do apartamento, então é perfeito a maneira como eles estabelecem aquilo, né? Como os arquitetos ali, os decoradores fazem aquilo. Se você se sente realmente num paraíso, num espaço tão pequeno, eles conseguem fazer um negócio impressionante diante dos seus olhos. E aí eles escrevem assim, né? É um termo que eles usam, feliz internamente. Feliz internamente. A ideia é a seguinte, a ideia claramente ele está falando, não é, de que eu sou feliz tanto dentro da minha casa, que eu monto uma casa tão bonita que me sinto feliz, ou eu sou feliz mesmo intimamente. Qual exatamente é a minha felicidade aqui? Eu tô feliz que a minha casa é bem organizada, mas também eles querem passar a imagem, porque eu tenho uma casa bem organizada, eu consigo ser feliz intimamente. Então, ter uma casa organizada é ter um coração feliz. E muita gente acredita nisso, né? Muita gente acredita nisso. Só uma maneira na Bíblia de você ser feliz internamente, se você tiver uma consciência limpa, pura, diante de Deus. Não há como você dizer que é feliz se a sua consciência te acusa e você não é purificado dos seus pecados. Isso, então, faz com que eu venha entender esse processo de duas formas, como eu falei no início, né? A parte objetiva dessa purificação da minha consciência e a parte subjetiva da purificação da minha consciência. A parte objetiva, irmãos, a parte objetiva, né, vai perguntar o que Jesus de fato fez quando ele morreu na cruz por mim. Então, eu estou pensando na obra de Cristo, exatamente no que ele fez. Então, essa é a parte objetiva. A parte subjetiva, ela vai perguntar como nós podemos experimentar os benefícios daquilo que Jesus fez. Um é o que Jesus fez, a outra coisa é como eu experimento isso que Cristo fez. O que ele fez e como eu experimento. Uma é a objetividade, a outra é a subjetividade. Então, nós vamos dividir o estudo em duas partes. Nós vamos analisar um texto em Hebreus, onde nós vamos analisar essa obra objetiva da purificação da nossa consciência e como isso deve ser aplicado à nossa vida no segundo momento. Então, vamos abrir a Bíblia, por favor, e o texto que nós vamos andar com ele é Hebreus capítulo 9 até Hebreus capítulo 10. Mas você mantém o texto aberto, por favor, em Hebreus capítulo 9, e nós vamos começar então a elaborar em cima desse texto, ok? Capítulo 9 até o capítulo 10, verso 22. Verso 9 do capítulo 9, preste atenção, irmãos, o que diz o texto. Hebreus 9, 9. E isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Veja como é interessante. Aqui o que ele está descrevendo, irmãos, ele vai descrever como era o sacrifício no Antigo Testamento, o que esse sacrifício podia fazer e o que a obra de Cristo vai fazer. Então, voltemos então para essa sessão. O sacrifício no Antigo Testamento não era capaz de purificar a consciência do adorador. O sacrifício do Antigo Testamento não era capaz de purificar a consciência do adorador. É isso que o verso 9 está dizendo, literalmente. Volte comigo para o texto. Isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, se referindo ao sacrifício no Antigo Testamento, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aí vamos para o verso 14 do capítulo 9, veja que ele vai dizer:
Lá na frente, verso 14, o que diz? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Ele está dizendo, perceba, os sacrifícios do Antigo Testamento que apontavam para a obra de Cristo, eles por si só não eram capazes de purificar a minha consciência, mas o sacrifício de Cristo tem poder para purificar a minha consciência. E para quê? Para que eu possa servir ao Senhor. E servir aqui é adorar mesmo, adorar ao próprio Deus. E aí nós vamos para o capítulo 10, por favor, irmãos. Nós vamos perceber o seguinte: se os sacrifícios do Antigo Testamento, não é, eles pudessem fazer pela obra do sacrifício o adorador perfeito, irmãos, então eles teriam a sua consciência limpa de uma vez por toda. Daí você vai ver por que o sacrifício tinha que ser repetido, por que tinha que ser um de manhã, um de noite, por que eram várias vezes, por que havia uma multidão de sacrifícios e a repetição deles. Por quê? Porque o sistema era imperfeito, porque apontava para um sacrifício único, que seria feito uma única vez e teria poder de purificar a nossa consciência. Porque o sacrifício do Antigo Testamento poderia me purificar externamente, como lavar, como o banho, como a água que era usada na purificação, mas não tinha poder de lavar a minha consciência, de lavar a minha consciência. Isso aqui precisa da obra de Cristo. E aí nós vamos ver no capítulo 10, verso 2. Veja lá comigo de Hebreus 10, 2, por favor, veja o que diz. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? E que pergunta interessante. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? E aí você vê, irmãos, que esses adoradores, eles teriam a sua consciência purificada de uma vez por toda, e eles não mais se sentiriam culpados dos seus pecados, se o sacrifício do Antigo Testamento pudesse fazer o adorador perfeito. Não podia. O que fazia era o fato deles olharem para o sacrifício e esperar em Cristo e confiar em Cristo. Mas aquele sacrifício não tinha poder para aquilo. E aí nós vamos para um outro texto, ainda para o capítulo 10, do verso 22 de Hebreus. Veja o texto comigo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de quê, irmãos? De má consciência, e lavado o corpo com água pura. O cristão agora pode se aproximar de Deus, tendo o seu coração sido aspergido pelo sangue, para nos purificar da consciência cheia de culpa, como diz o verso 22. Então, olhe para todo esse sistema, e a discussão aqui é: o que é que purifica a consciência e o que é que não purifica a consciência? O sangue de Cristo é o que purifica a consciência. O sangue do Cordeiro é que purifica a consciência. Qualquer outro sacrifício não purifica a consciência. E aí nós vamos entrar em alguns pontos para aprimorar mais esse conceito, irmãos. Uma consciência culpada é um sintoma de estarmos alienados de Deus, né? Isso é um ponto. Uma consciência alienada é um sintoma de estarmos alienados de Deus. Imagina alguém falar do seu sentimento de culpa, irmãos. Essa pessoa diz assim: eu me sinto culpado por alguma coisa que eu fiz no passado. Eu sei que foi muito errado o que eu fiz, aquilo que eu realizei. A minha consciência sempre me perturba, ela sempre está diante de mim, aquilo não sai da minha consciência.
Então um amigo vai e diz assim, eu sei, né? E eu sei também que eu estava lendo Freud, e você precisa aprender que aquilo que você chama de sua consciência, na realidade, o que você chama de consciência, no fundo, nós podemos chamar de uma incompatibilidade entre a sua decisão a decisão que você tomou na vida e os valores que seus pais e outros influenciaram você na sua infância. Veja, você está se sentindo assim porque há um choque aqui entre o que os teus pais te ensinaram e valores que foram imprimidos, foram colocados em você e a decisão que você tomou, não é? Isso não significa nada, o amigo diz. Além disso, a melhor coisa que você pode fazer é desenvolver uma confiança que as suas escolhas de vida são válidas para você. E você tem que se libertar das amarras que restringem você como fruto da sua criação. Somente porque os seus pais ensinaram você o que você fez era errado, não significa dizer que o que você fez é errado. Aí eu preciso me libertar da culpa. Como eu me liberto da culpa aqui? Negando a possibilidade de certo e errado. Foi a minha decisão. Não é um choque, é a minha decisão. E esse é um ponto bem interessante para ser analisado, irmãos, bem interessante, porque se a carta aos Hebreus gasta um tempo discutindo sobre o poder do sangue de Cristo em purificar a consciência, aí Freud chega e diz assim, não, está tudo errado isso aí, isso não existe. A gente tem que se libertar dessa estrutura que nos foi imposta. Isso é uma coisa, isso é questão cultural, isso não tem nada a ver com valores morais, bíblicos, não. Isso é uma questão cultural. Vamos falar disso um pouco mais na frente. A primeira questão que nós precisamos, então, responder é a seguinte, irmãos. Uma consciência culpada significa mais do que simplesmente uma incompatibilidade entre as expectativas dos seus pais e as suas próprias escolhas de vida, como Freud sugeriu. Será que uma consciência culpada significa apenas isso? Nós podemos dizer, irmãos, que é verdade que, de uma certa medida, que a influência que tivemos na nossa infância tem um peso sobre nós. Nós não podemos negar isso em hipótese alguma. Mas a questão não é essa. Será que o sentido daquilo que é certo e errado é simplesmente uma internalização de valores de nossos pais e da cultura em que nós fomos criados? Será que é só isso? Tem algo mais além disso? Será que é apenas isso que nós podemos dizer? Você vai entender como isso tem efeitos em muitas áreas da vida. Então, por exemplo, até mesmo a questão da ideologia de gênero. Eles fazem uma distinção entre sexo e gênero. O gênero, eles dizem, é uma construção social. O sexo é uma imposição da própria natureza. Então, eu posso me livrar da imposição social. É uma cultura que foi imposta para mim. Então, eu posso me livrar disso sem ter problema com o fato de eu nascer com sexo específico. Eles vão quebrando essas relações, tirando o fato de haver um valor moral nisso, que vai além desse princípio de criação. Daí você vai ver como a educação hoje ela tenta colocar os filhos contra os pais. Você vai perceber como isso é muito sério no meio da educação, em todos os aspectos da sociedade, que você possa ver, para que você possa se libertar desses princípios. É interessante isso porque o autor da carta aos Hebreus, como já falamos, irmãos, quando ele trata acerca desse assunto, ao invés dele obscurecer esse tema, não é? Ele lança a luz para a gente. Primeiro ele vai lembrar aos leitores como o sistema do Antigo Testamento de adoração operava. Ele vai dizer, haviam judeus cristãos e eles estavam familiarizados com todo esse sistema. Hebreus 9, verso 1 a 10,
Não vamos ler, mas está escrito lá, depois você pode dar uma olhada. Quando você olha nessa passagem de Hebreus 9, de 1 a 10, irmãos, você vai ver como é fácil ser distraído pelos detalhes. Quais os detalhes? Veja que, só, sem precisar ler o texto, você se perde aqui nos detalhes. Ele vai falar, por exemplo, do tabernáculo, veja lá o verso 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama santo lugar. Então, alguém pode ficar preso aqui, o que é candeeiro, o que é o tabernáculo, não é? O que é a mesa, o que é a exposição da mesa, e aí você vai se perdendo nos detalhes aqui. Mas qual o ponto central que ele está estabelecendo aqui para nós? É simples e vívido, irmãos, é muito simples e muito claro. Quando o povo de Israel estava viajando do Egito, ou na libertação que Deus concedeu a eles, eles saíram do Egito para a terra prometida, Deus estabeleceu uma grande tenda no meio do campo, no meio do arraial. Essa tenda era chamada tabernáculo, e exatamente significado para tenda. Essa tenda, internamente, ela tinha dois lugares, vamos chamar assim, de dois espaços. E ali, o que acontecia? A coisa mais crítica que deve ser entendida aqui, irmãos, é que muita gente andava no segundo, no primeiro quarto, no primeiro espaço, mas quase ninguém podia entrar no segundo. Muita gente podia adentrar até o segundo, até o primeiro, do primeiro para o segundo, quase ninguém podia entrar. Se você tivesse ali uma câmera que pudesse filmar a movimentação, você poderia ver algumas pessoas trabalhando nesse primeiro, mas uma pessoa só trabalhando no segundo. É o que se chama de santo lugar e de santíssimo lugar, isto é, santo dos santos. O santo lugar, eles poderiam entrar e poderiam organizar o candeeiro, colocar ali à disposição dos pães, como lemos aqui, mas para dentro, depois da cortina, só o sumo sacerdote poderia entrar. Santíssimo lugar, santo dos santos. O que estava lá dentro, irmãos? O Deus vivo estava presente pessoalmente sobre a terra. Sobre a terra. Eles criam que Deus estava em todo lugar em um sentido, mas eles criam que Deus estava presente ali. Ele fez o tabernáculo no meio deles. Se você deseja experimentar a verdadeira beleza, a completo entendimento de todas as coisas, você precisa adentrar o segundo espaço. Só no primeiro você não consegue compreender tudo. A glória de Deus só é vista no segundo, depois da cortina, no santo dos santos. É o único lugar na terra onde você vai encontrar perfeita paz. Você vai ter um cuidado e que ninguém poderá lhe fazer mal. A ponto, veja, do salmista no Salmo 27 dizer, no meio de um conflito de guerra, ele diz assim, Salmo 27, ele vai dizer, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E ele passa a descrever isso. E lá nos versos abaixo ele diz, ainda que venha estourar uma guerra contra mim, ainda assim não terei medo. E ele continua, uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E lá na frente ele vai dizer ainda mais, ele diz, recebe-me, Senhor, no recôndito do teu santuário, isto é, para que eu adentre o teu santuário, porque lá, ele diz, eu serei protegido. Lá ninguém poderá me tocar. Há uma percepção exata de que lá na presença de Deus, lá dentro do Santíssimo Lugar, nós teremos todo o cuidado de Deus, proteção, socorro, fortaleza, paz. No Salmo 16, o salmista chega a dizer, na tua presença, Senhor, há alegria sem fim. Há alegria sem fim. É uma expressão que descreve um estado muito mais do que externo, é um estado de alma.
é um estado de alma. Lá nós não vamos encontrar morte. Lá nós não teremos medo. Imagine isso, irmãos, no meio do campo estava essa tenda. E nessa tenda, 2 lugares. Apenas um homem podia entrar nesse último lugar. Todos eles não podiam. Só um que os representava, que era o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele fazia isso. Quando você pergunta ao escritor da carta, irmãos, o que significa tudo isso, né? O Espírito Santo estava mostrando da maneira como o Santíssimo Lugar é estabelecido, que naquele contexto nós temos perfeita reconciliação com Deus. No capítulo 9, por favor, no verso 8, ele diz assim, no 9, 8 diz assim, de Hebreus: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ainda, isso aqui tinha um local, ele tinha um papel, tinha uma função, que era apontar para Cristo. Enquanto ele não chegasse, ele estaria em voga. Mas o fato dele estar valendo ainda era uma declaração de que ainda Cristo ainda não havia chegado. Uma vez que ele chega, isso perde todo o significado. Em outras palavras, o primeiro espaço, irmãos, negava acesso ao segundo espaço. Enquanto o primeiro estivesse funcionando, o segundo não teria acesso. O que tinha que acontecer agora? Qual deve ser o caminho que nós devemos trilhar? E repetimos então o verso 9 de Hebreus 9. E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto os dons como o sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Embora você pudesse oferecer sacrifício temporário, parcial, né, ele não poderia purificar a sua consciência. Deixa eu repetir aqui, não significa dizer que os crentes do Antigo Testamento não tinham sua consciência purificada, mas não por meio daquele sacrifício, mas pela expectativa do Cordeiro. Aquele sacrifício não podia purificar a consciência. Não tinha poder para fazê-lo. Não tinha condições de fazê-lo por si só. No meio disso, podemos ver, irmãos, que o escritor da carta aos Hebreus inicia o capítulo 10. Perceba, por favor, venha comigo para o capítulo 10 da carta aos Hebreus. E aí ele vai, como que voltando um pouquinho, veja comigo, no final do 9, verso 28, ele diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aí no capítulo 10, verso 1 a 3, ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais poderá tornar perfeitos os ofertantes. Entenda, aquilo que está no Antigo Testamento, que aponta para a perfeita obra de Cristo, ela por si só não pode aperfeiçoar as pessoas. Ela por si só, somente os que creem em Cristo, não naquela obra, mas em Cristo. Aí ele continua. Após ele diz assim, ele continua: nunca jamais poderá tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. E aqui ele usa a ideia da repetição. Veja ainda: doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados,
Entretanto, nesse sacrifício, faz recordação de pecados todos os anos. Olha que coisa. É necessário que todos os anos, naquele sacrifício, se recorde os pecados. Porque não era perfeito. A consciência não poderia ser purificada, porque não era perfeito. Por que não é perfeito? Porque era repetido. Porque era renovado. Era sempre, anualmente, precisava ser restabelecido. E isso apontava para o caráter da imperfeição. Por isso que, na sequência do texto, nós vamos ver que o Evangelho de Cristo, veja o verso 10 do capítulo 10 da carta aos Hebreus, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Perceba, a perfeição e a obra da purificação se dá porque foi morto o cordeiro uma única vez. Ele não precisa ser repetido. Ele não precisa voltar a ser morto. Enquanto o sacrifício do Antigo Testamento, ele precisava ser repetido, apontando para o fato que esse sacrifício não podia limpar a minha consciência. O que é que pode limpar a minha consciência? O sacrifício de uma vez por todas. Aquele que não precisa mais morrer de novo pelo meu pecado. Uma vez que o meu pecado foi perdoado de uma vez por todas. Não é anualmente um novo sacrifício. Você entende a gravidade do que significa uma missa, irmãos? O altar de uma missa. É que Cristo é crucificado toda a missa. Toda a missa ele é morto. Toda a missa. Não há necessidade disso. Uma vez por todas. E aí nós vamos adentrar, veja, nós estamos falando aqui da objetividade, tá certo, irmãos? Aqui é o caráter objetivo dessa purificação de consciência. Vocês estão me acompanhando aqui no raciocínio, né? Não se percam, nem se deixem viajar, porque isso aqui é a alma do negócio. Essa aqui é a alma desse entendimento. A distinção entre a obra do Antigo Testamento, o sacrifício, e o sacrifício perfeito de Cristo. Um não podia purificar a consciência porque repetidamente era feito. O outro tem poder para limpar minha consciência porque foi feito perfeitamente uma única vez. Logo, de todos os meus pecados, eu fui perdoado. Não apenas do passado, nem do presente, mas de todos os meus pecados. Eu fui perdoado. Vamos falar nisso um pouco mais, mas vamos pensar um pouco mais na objetividade, irmãos, por favor. A morte de Jesus remove a barreira objetiva entre o seu povo e Deus. Entre o seu povo e Deus. Quando você diz assim, a gente está lá no capítulo 9 de Hebreus, né? Nós vimos, de um modo geral, alguns princípios já bem estabelecidos. Nós podemos, voltando para o capítulo 9, só reler o verso 7, que diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele oferece por si e pelos pecados de ignorância. Esse sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelo pecado dele mesmo. Cristo nunca cometeu pecado. Esse sumo sacerdote aqui, ele oferece sacrifício pelos próprios pecados dele. Uma vez por ano, e nunca sem sangue, o sumo sacerdote passava pelo primeiro espaço e adentrava o segundo. Ele tinha acesso, somente ele. No capítulo 9, verso 11 e 12, diz assim, por favor: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Mais uma vez, ele faz a distinção. Veio Cristo como o quê, irmãos? Como sumo sacerdote. Como era que o sumo sacerdote fazia, nós vimos antes? Ele entrava uma vez por ano lá. E o que ele fazia? Ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados de ignorância do povo. Ele oferecia sacrifício e sacrifício. O que Jesus fazia quando ele veio? E diz o texto, ele entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas, e ele diz o seguinte, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O que sangue o sumo sacerdote oferecia? De um animal que era morto. Que sangue Cristo oferece? O seu próprio sangue. O sangue que não tinha pecado. Ele entrou no Santo dos Santos. O sumo sacerdote fazia isso quantas vezes, irmãos? Uma vez por ano. Cristo entrou no tabernáculo que era superior àquele, com o seu próprio sangue. Quantas vezes? Uma vez por todas, o texto diz. E aí, a redenção que ele obtém é o quê? Eterna redenção. Perfeita redenção. Ele vai dizer, irmãos, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele entrou exatamente aqui. A barreira foi tirada, irmãos. Que coisa! Quem é que tinha acesso ao Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quem foi que ele entrava anualmente, trazendo sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo? Ele morria, vinha outro. Ele morria, vinha outro. Anualmente isso era feito. Jesus fez uma vez por todas, trazendo o seu próprio sangue, não oferecendo pelos seus pecados, mas pelo pecado do seu povo, porque ele nunca cometeu pecado. Quando ele faz isso, acontece algo que eu diria extraordinário, irmãos. Agora nós temos acesso a ele. Veja o verso 24 do capítulo 9, ele diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por quem, irmãos? Por nós, diante de Deus. Ele entrou no santuário eterno para comparecer por nós. Entenda, o que está acontecendo é, se é lá no Santíssimo Lugar que eu vou ter segurança, que eu vou ter conforto, que eu vou ter paz, ele diz, ele adentra esse lugar, e esse lugar significa que os nossos pecados foram perdoados. E aí ele diz, ele é o nosso representante lá no verso 24. Agora por nós, ele comparece agora por nós ali. Isso, então, faz a promoção de um resultado diferente. Que resultado é esse, irmãos? Veja agora, por favor, o próprio texto no capítulo 10. Venha comigo para o capítulo 10, no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para o quê? Entrar aonde, irmãos? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Onde é que há paz? Onde é que tem segurança? Onde tem purificação? Na presença de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Quem podia adentrar esse lugar? Somente o sumo sacerdote. Agora, Cristo entra por nós. E ele diz o quê? Entrai no Santo dos Santos. Os que estão em Cristo
Eles vão adentrar esse lugar. Aqui em Cristo nós temos essa segurança. É preciso entender que, a partir desse momento, nós adentramos no caráter da subjetividade da purificação. Como foi a objetividade da purificação? O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento poderia limpar o meu corpo com água. O sangue de Cristo limpa a minha consciência. Só repetindo, para vocês não terem dúvida quanto a isso, no capítulo 9, verso 14, é o texto-chave. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Uma coisa nós vamos aprender aqui, irmãos. Eu preciso entender a verdade objetiva do que Jesus fez por nós na cruz, e eu preciso aplicá-la subjetivamente na minha experiência, para que eu possa, irmãos, compreender que aquilo que Ele fez por mim. Não basta apenas eu entender isso, eu preciso crer nisso. Eu posso me alegrar dizendo: eu estou próximo de Deus. Como é que eu chego diante de Deus, irmãos? O sangue do Cordeiro estabeleceu esse princípio. Volte comigo, por favor, no capítulo 10. Perceba que no verso 18 diz assim: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Entenda, se os nossos pecados foram remidos em Cristo, já não precisa haver mais oferta pelo pecado. Cristo já perdoou. Aí o que acontece se Cristo perdoou o pecado? Ele adentrou aonde? O Santíssimo Lugar. Nós vimos no capítulo 9 e capítulo 10. Aí agora, porque ele está lá, ele diz: agora venham para cá. Acheguem-se à presença de Deus. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Como é que eu me chego a Ele, irmãos? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração, o quê? Purificado de quê, irmãos? De má consciência. Você percebe? O sangue dele purifica a minha consciência. Aí ele diz: agora, para que eu me achegue a Ele, eu preciso ter a minha consciência purificada. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Somente aplicando essa verdade ao nosso próprio coração. Em Hebreus 10, nós vimos, verso 19 até o verso 25 como um todo, o escritor, irmãos, ele pega toda a doutrina que foi ensinada em Hebreus 9, 1 em diante, até Hebreus 10, 18, e aplica essa lição aos ouvintes e para todos nós. Primeiro, nos versos 19 e 21, ele diz, aqui está a verdade objetiva, verso 19 a 21 que lemos, do capítulo 10. Aqui, essa é a verdade objetiva. Isso é que Ele fez por mim e por você. Aí depois, no verso 22 a 25, ele vai então dizer o que eu devo fazer com essa verdade. O que eu devo fazer com essa verdade? Eu olho para a primeira aplicação dela, que está no verso 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Com água pura. Isso aqui é um grande paradoxo, irmãos. Né? Ele diz o seguinte: aproxime-se. E depois ele diz o seguinte, e não apenas acheguem-se, veja no verso 19, porque tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar, no 22 ele diz, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, e ele diz, ora,
achegue-se de uma vez por todas e depois continue se achegando. Olha que coisa, veja, eu já estou com Ele em Cristo, definitivamente. Eu já estou na presença dEle em Cristo. Se Cristo é o meu sumo sacerdote e Ele é o meu representante, então eu estou com Ele ali. Não há dúvida disso. Como é que agora eu devo me aproximar dEle, se eu já estou nele? E é aqui onde é a subjetividade da aplicação dessa obra dentro da vida do crente, irmãos. O autor quer dizer aqui é o seguinte: nós devemos conscientemente usufruir e usar os privilégios que Cristo conquistou por nós. O que é que Ele deseja de nós, irmãos? Que em nossa experiência subjetiva nós possamos usufruir da verdade objetiva do acesso a Deus. Por causa do que Cristo fez, agora eu tenho acesso a Ele. Continuamente eu vou a Ele. A referência dada ao texto com os corpos lavados com água pode significar tanta coisa, mas pode significar a purificação mesmo no Antigo Testamento. A ideia da aspersão pode significar aquilo que Moisés fez com o sangue do sacrifício. Você vai lembrar que em Êxodo 24, depois da lei ser entregue ao povo de Israel, Moisés ordena que o cordeiro seja imolado, o sangue do cordeiro é colocado dentro de uma vasilha, de uma bacia, e ali, veja, não basta o cordeiro morrer, ele tem que jogar sobre as pessoas, você entende? É necessário que haja uma aplicação disso na vida. Você vai ver lá em Êxodo 24, ele pega o sangue e asperge sobre as pessoas. Ele não morreu apenas, esse sangue me lava. Não tem imagem mais preciosa do que comer e beber, que é a ideia da ceia. Comer e beber, essa ideia de você adentrar a verdade na alma, que é a ideia da fé. Ali o sangue é derramado sobre eles. O sangue de Cristo nos purificou de uma vez por todas, porque o sacrifício é perfeito. Capítulo 10, verso 14, de novo veja o que o texto diz. Porque com uma única oferta, ele está se referindo a Cristo, porque com uma única oferta ele fez o que, irmãos? Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta. Ele aperfeiçoou quem? Os que estão sendo santificados. Significa dizer que o ato da obra de Cristo não terá resultado subjetivo na vida do cristão. Eu vou voltar a Ele continuamente, entende? O sangue me purifica a minha consciência, e Ele é a obra dele que me faz justo, me declara justo, é a mesma obra que me santifica. E aí, o que fez por mim, uma vez por todas, na cruz, Jesus, é o que também diz, Ele fez isso para aqueles que estão sendo transformados. E como é que eu lido com esse processo de transformação? Eu volto para o princípio da minha redenção. Não que eu preciso ser salvo de novo, mas para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Se Ele purificou minha consciência de uma vez por todas, Ele purifica minha consciência agora. Porque eu pertenço a Ele. Eu preciso saber usar isso de maneira muito prática. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Literalmente o que o texto diz, irmãos. Eu faço essa verdade, a minha fé, a minha verdade, ou a verdade pela fé. Eu me aproximo com certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Como é que eu me chego a Deus continuamente? Eu preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro. A minha consciência é limpa se eu entender que o sacrifício de Cristo tem poder para purificar minha consciência.
E Ele fez isso de uma vez por todas, perdoando todos os meus pecados. E quando a culpa do pecado me atingir, eu volto a Ele para confessar os meus pecados. E o sangue dEle limpa a minha consciência. Nós vivemos uma consciência atribulada, porque não compreendemos a obra perfeita do Senhor e porque não fazemos uso dessa verdade continuamente na nossa vida. Olhando ainda para as Escrituras, irmãos, olhando, por exemplo, para a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7. Por favor, abra sua Bíblia comigo, já partindo para o encerramento desse primeiro estudo nesse tema. 1 João, capítulo 1, verso 7, João diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de quem, irmãos? De Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo, o sangue nos purifica de todo o pecado. Quando eu pego a palavra, quando eu entendo o Senhor pela sua palavra, irmãos, alguns sentimentos vão surgir. O sentimento de estar próximo dEle, isso é algo extraordinário, saber que está perto de Deus. Importante sentimento. Mas isso não é fruto de nenhuma técnica de aproximação, mas é fruto da fé. Os que creem recebem a obra do sacrifício de Cristo. Eu só posso me aproximar de Deus, não porque eu sei usar técnica para fazê-lo, mas porque pela fé eu creio que o sangue do Cordeiro tem poder para purificar a minha consciência de obras mortas, purificar-me dos meus pecados. É importante ser claro, irmãos, com respeito a esse princípio. É preciso ser claro quanto a essa verdade inequívoca. E aí eu preciso aplicar essa verdade continuamente. Quando Jesus diz assim, achegai-vos, Ele diz, está aberto o caminho. Eu preciso usar esse acesso constante para chegar diante dEle. Como foi que eu adentrei a presença dEle? Porque Cristo, com seu perfeito sacrifício, purificou a minha consciência. Agora, se eu cair e minha consciência me acusar, eu vou voltar a Ele de novo. E eu vou suplicar o seu favor de novo. E Ele vai me purificar, porque o sacrifício dEle não precisa ser refeito, perfeito e único, é capaz de me perdoar perfeitamente por toda a minha vida. Aqui, na primeira carta de João, de novo, no capítulo 3, verso 19 a 21. Veja o texto, irmãos, por favor. 1 João 3, 19 a 21 diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Nós temos confiança diante de Deus. Se eu não sei o que Cristo fez por mim, eu sempre estarei insatisfeito na maneira como eu me relaciono com Deus. Insegurança, medo. Se eu não sei o que Ele fez, mas uma vez que eu sei o que Ele fez por mim, não haverá medo e insegurança.
porque de uma vez por todas ele fez isso. E ele abriu o caminho para que a minha consciência seja lavada continuamente pelo sangue do Cordeiro que morreu uma vez por todas pelo meu pecado. Um puritano chamado William Fenner escreveu acerca da bênção de uma consciência limpa. Nós devemos usar a segurança da fé, a certeza da fé, aplicando o sangue de Cristo. Veja, eu preciso usar a convicção daquilo que Deus em Cristo fez por mim. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei a obra que Ele realizou. É perfeita, é superior. Eu sei disso, ele diz. Eu preciso conhecer isso, ele continua dizendo. E nós devemos buscar, irmãos, purificar e limpar a nossa consciência com essa obra. Não tente ter a sua consciência limpa buscando Freud, buscando desculpas. Isso só vai destruir sua vida. Não faça isso. Ele continua dizendo, se nós encontramos o fato e a realidade de que somos pecadores, eu preciso correr direto para o sangue de Cristo, para lavar os meus pecados. Ele diz, você não deve deixar que essa ferida se aprofunde, mas fique curado imediatamente. Assim como você peca diariamente, purifique-se diariamente. Vá a Ele diariamente, todo dia, clame pelo perdão dEle. Não durma à noite sem clamar pelo perdão novo, gracioso de Deus sobre você. Ele continua, é melhor dormir em uma casa cheia de animais venenosos do que dormir com um pecado sem pedir perdão a Deus. Lave-se todo dia. Tome banho todo dia com esse sangue. Apresente-se diante de Deus todo dia. Confesse os seus pecados todo dia. E você vai provar da alegria de uma consciência limpa. Só tem uma maneira: o sangue do Cordeiro. Não há outra maneira para fazer. Ora, irmãos, essa é a nossa luta contínua. Essa é a nossa busca, sem dúvida alguma, pela própria palavra de Deus. Eu ainda deixo encerrar, apenas mais uma vez citando um puritano, dizendo que a sua consciência seja literalmente, ele diz, aspergida com o sangue de Cristo, de toda culpa de pecado, para que você organize o seu coração sem medo. Ele continua, a culpa sobre a consciência que amolece e nos faz covardes de espíritos. É a culpa de consciência que nos faz covardes. Nós não conseguimos falar com as pessoas, enfrentar as pessoas, porque temos a consciência culpada. Quantos pais não exortam seus filhos porque tem culpa? A culpa sobre a consciência
nos impedem de ser produtivos. O puritano ainda diz: os justos são como um leão. Os cheios de culpa são como covardes. Ele disse: havia culpa na consciência de Caim, a ponto dele dizer: quem me encontrar vai me matar. Ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia o que iria encontrá-lo. Quem me achar vai me matar. Uma consciência culpada, ela está mais aterrorizada por temores imaginários do que alguém que tem uma pura consciência por temores reais. Os que têm uma consciência pura não temem os temores reais dessa vida, mas aqueles que têm uma consciência não purificada, eles temem por aquilo que eles imaginam, nem por aquilo que é real. O pecador culpado leva a testemunha contra ele mesmo no seu próprio seio. Foi por causa da culpa que Herodes clamou. João Batista ressuscitou dos mortos. Essa culpa que fez os irmãos de José, quando foram aprisionados ali no Egito, dizerem: nós estamos passando por isso porque nós ouvimos o choro do nosso irmão pedindo socorro e nada fizemos. A consciência culpando, condenando. Se é isso que você faz hoje, se é assim que está a sua consciência hoje, e você está em Cristo, corra para Cristo agora. O sacrifício dele é poderoso para lavar e purificar a tua consciência de obras mortas para sempre. Para sempre. Nós não temos o que fazer, mas nós temos um único caminho, perfeito e bondoso. O que abriu o caminho é o que disse: aproximai-vos, achegai-vos, e eu vos purificarei de má consciência. Toda a consciência culpada. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Graças nós te damos, ó Deus, graças te damos, porque podemos refletir sobre verdades tão preciosas para a nossa vida. E assim, ó Deus, percebermos como facilmente nós queremos livrar-nos da culpa sem aquele que veio nos livrar da culpa e sem o meio daquele que nos livrou da culpa, Cristo e o sangue de Cristo. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, concede-nos um coração contínuo de busca, de clamor a Ti por misericórdia e purificação, para que a nossa consciência esteja limpa, pura, e possamos usufruir da glória dessa verdade, Senhor. Faz isso conosco. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os jovens aqui. Que a graça do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.